Meus amados, a paz do Senhor, uma excelente noite para todos nós. Repita o que eu vou dizer para vocês. Escravos, porém livres. Eu sei, tem uma contradição aí, mas vamos ver o que o Senhor vai falar conosco. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. É uma história, de certa forma, conhecida. Eu quero ler apenas alguns versículos, porque o texto é longo. Capítulo 13 de Daniel, alguns versículos que nós vamos ler. A palavra de Deus diz assim: falou Nabucodonosor, ele lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Como eu disse, uma história longa, de certa forma conhecida. Esses três rapazes, como nós vemos, Sadraque, Mesaque e Abednego, nome esses que foram dados pelos caldeus, mas os verdadeiros nomes eram outros, o que não vem ao caso no momento. Mas o fato é que o rei Nabucodonosor criara uma estátua muito grande de ouro, e assim que os instrumentos fossem tocados, todos deveriam se dobrar, se prostrar para adorar aquela imagem. E obviamente que esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus, ao ouvirem soar, não se dobraram, não se prostraram. E assim sendo, chegou ao rei. E o rei não gostou dessa notícia, porque fora feito o decreto que todos deveriam se dobrar. O rei, não gostando disso, os chama. E como quem dando um ultimato: vou mandar tocar os instrumentos, e vocês terão a oportunidade de fazerem o que está sendo falado para fazer, de cumprir este decreto, de cumprir esta lei. Eu vou dar esta oportunidade para vocês. Foram os versos que a gente leu. Mas se vocês não fizerem o que deve ser feito, que é se prostrar e adorar a esta estátua, vocês vão ser lançados lá. Eu vou ter que cumprir. A palavra do rei precisava ser cumprida. Aliás, eu não sei nem por que ele deu essa oportunidade, porque o rei não pode voltar atrás na sua palavra. Mas ele deu. Como que um ultimato, uma última chance. Vamos mandar tocar todos os instrumentos, e ao som da música vocês se prostrem. Mas se não fizerem assim, eu vou lançá-los lá na fornalha. E o fato é que esses homens, que eu diria, algumas qualidades desses homens, era coragem, embora escravos, mas eram corajosos, valentes e decididos, determinados. E muitas outras qualidades a gente poderia encontrar ao analisarmos com mais profundidade. Eles sabiam realmente a quem eles serviam. Eles não estavam brincando de serem cristãos nos nossos dias, de serem servos de Deus. Eles não estavam brincando ou tendo
este nome apenas como status, ou apenas porque veio de família. Claro que não, porque se assim fosse, neste momento eles temeriam e com certeza aceitariam a proposta do rei. Ok, rei, pode mandar tocar a música que nós vamos nos prostrar. Escravos, porém livres. Literalmente falando, eram escravos. Mas a livre escolha de fazer ou não aquilo que o rei pedira e que não agradava a Deus. Afinal de contas, nós vindo para o Novo Testamento, a gente sabe, quando Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E eles sabiam disso e não estavam, como eu disse, brincando, ou porque veio de família, cresceu na família e o povo, então tradição. Mas eles sabiam, mesmo sofrendo, mesmo sendo ameaçados de morte, e que morte, hein? Serem jogados na fornalha. Imagina. Não sei por que havia aquela fornalha ali, e se havia já acontecido alguma coisa semelhante antes. Mas o fato é que aquela fornalha não assustou, não atemorizou aqueles homens. E mesmo tendo aquele ultimato: se vocês não se dobrarem, vocês serão lançados. Esses meninos respondem ao rei: Nabucodonosor, não necessitamos de te responder coisa alguma. É mais ou menos isso. Não vamos falar sobre esse negócio. Não tem acordo. Não há acordo nisso que você está nos propondo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele vai nos livrar da tua mão. Aí o verso 18 vai nos dizer assim: mas se for o caso de Deus não nos livrar, mesmo que o nosso Deus não nos livre da fornalha e nós venhamos ser lançados nesta fornalha, ainda assim nós não vamos nos prostrar. Ou seja, era a convicção. Hoje a gente troca muitas vezes não essa lealdade apenas para com Deus, mas muitas vezes a gente troca a nossa dignidade até mesmo por um prato de lentilha. Quem se lembra da história de Esaú e Jacó? Trocou a sua primogenitura, ou seja, o que ele tinha de maior valor e ia carregar isso para a vida inteira, trocou por um prato de lentilha. Mas ainda que fosse algo até maior, como por exemplo esse caso aqui, o rei estava oferecendo para eles vida. Se vocês se prostrarem, vocês vão continuar vivendo. Se vocês não se prostrarem, a morte é certa. Mas hoje a gente vê tantos que trocam a sua honestidade, a sua postura, a sua hombridade por tantas coisas banais. Mas esses homens falaram com muita convicção: nosso Deus pode nos livrar. Embora nós sejamos, vamos conjecturar, embora nós sejamos ou estejamos aqui na qualidade de escravos e temos que fazer o que nos for mandado, porque o escravo não manda, o escravo obedece, querendo ou não querendo. Mas neste caso aqui, deveria ser feito algo voluntário, o que eles não fizeram. E agora, sob pressão, ou fazem ou vão morrer, mesmo que o nosso Deus não nos livre, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar. Às vezes nós queremos que Deus faça, e se Deus não fizer, e aí a gente vai colocando algumas palavras nas nossas afirmativas. Mas esses moços disseram com tanta convicção: olha, Deus vai nos livrar da fornalha de tuas mãos, mas se Ele não fizer, mesmo assim nós não vamos negar o nome dEle, nós não vamos olhar atrás, nós não vamos ser comprados, seja por coisa alguma, e nem mesmo pela nossa própria vida, nós damos a nossa vida em nome dEle. Há muitas pessoas nos nossos dias que estão brincando de servir a Deus, que estão brincando de igreja. Há muitas pessoas que não entendem o propósito de Deus em suas vidas. Ou nós servimos a Deus com inteireza de coração, ou nós não vamos servir a Deus e nós vamos nos enquadrar naquela igreja de Laodiceia, morna.
Portanto, mornos sendo, seremos vomitados da boca do Senhor. Assim ele disse. Ou seja, é aquele cristão que está dentro da igreja, mas não tem convicção, não serve com retidão, não honra a Deus, não honra a igreja, não honra a palavra, brincando e enganando-se, porque a Deus ninguém engana, enganando-se. O Espírito de Deus nesta noite está nos trazendo à memória isso, embora muitas vezes nós possamos ser escravos, ou escravos não apenas literalmente, mas muitas vezes, literalmente, lógico que não somos escravos, mas às vezes a gente se prende em alguma palavra que alguém nos falou, e a gente se acorrenta debaixo desta palavra. Palavras podem até virem de pessoas que exercem autoridade sobre nós ou não. De repente apenas um amigo te disse uma coisa, um amigo te falou uma coisa, e essa palavra que esse amigo te falou te escraviza. Porque é uma palavra que vai lá no fundo do teu coração, do âmago da tua vida, e você guarda isso. E quantas pessoas que não guardam isso há anos, até mesmo desde tenra idade. Os próprios, como eu disse, muitas vezes palavras ditas por pessoas que exercem autoridade sobre nós. E aí eu poderia dar como exemplo nossos pais, que apontam o dedo para nós e dizem assim: você nunca vai ser ninguém na vida. E a pessoa guarda aquilo. Talvez é evidente que o pai não tivesse a intenção verdadeira de dizer isso, mas disse. E por isso que eu e você precisamos vigiar as palavras que nós deixamos sair da nossa boca, a fim de que essas palavras, sendo poderosas como a semente, venham germinar num coração como esse, de uma criança desprotegida. E ela vive uma vida escravizada, mesmo sendo livre, escravizada pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, por aquilo que elas deixaram inocentemente, digamos assim, de forma ingênua, deixaram criar raízes. Mas visto que nós estamos num culto de libertação, e o primeiro louvor foi maravilhoso, eu não sou mais escravo do medo, o Senhor nesta noite quer deixar claro isso. Você não é escravizado por nada, você não é escravo disso ou daquilo, você é livre, meu irmão, nós somos livres em Cristo Jesus, embora nós estejamos sobre a força do pecado, mas nós temos o sangue de Jesus Cristo, ainda que venham acusações do inimigo, contra a minha vida, contra a tua vida, porque o que o inimigo sabe fazer é isso, é nos acusar, na figura do ladrão, lá quando Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, o que ele sabe fazer é acusar. Mas a palavra diz que eu e você temos um advogado, Jesus. É Ele que nos representa diante do Pai, então não há acusação. A cédula que era contra mim e contra você foi rasgada. Havia uma cédula, havia sim, o inimigo tinha um documento lá, vamos imaginar isso, registrado em cartório, tudo tal, isso aqui é propriedade minha. Eu faço o que eu quero dele ou dela, mas agora não, essa cédula foi rasgada, esse documento foi rasgado, e nós temos liberdade, eu e você, meu irmão, somos livres em Cristo, e nós não podemos deixar ser afrontados nem mesmo por uma palavra dessa. Ainda os meninos disseram, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os nomes deles na verdade eram Misael, Ananias e Azarias. Esses eram verdadeiros nomes, mas sendo escravizados, o inimigo colocou outro nome, que tinha outros significados, de adoração a deuses. Mas eles não se deixaram levar por esses nomes. Na hora de se dobrarem diante de uma estátua de ouro, não era uma estátua qualquer, era uma estátua e alta e grande, vistosa e de ouro. Vamos nos dobrar, não tem nada a ver. Não, eles não se deixaram levar pela aparência daquela estátua e muito menos pela pressão que o rei fizera contra eles. Não, eles disseram, não, vamos nos dobrar, ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não vamos. Aí o rei se enfureceu. O restante do texto vai dizer que o rei fica enfurecido e o rei não pede nem para tocar a música. Eu vou mandar tocar a música e quero ver se vocês... Não, eles nem pediu mais para tocar a música.
ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ora, se o fogo já é fogo, ninguém aguenta, imagina aquecido 7 vezes mais. Ele manda aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, diz aos seus súditos que prendam, que amarrem aqueles 3 homens e os lancem lá na fornalha. E ao fazerem isso, os homens, ao se aproximarem para lançarem os 3 rapazes, morrem apenas pelo calor da fornalha. Só que, lá no versículo de número 25, o rei leva um susto. Depois você leia tudo, por favor. Essa história é maravilhosa. O rei começa, ele se assusta e ele começa a dizer assim, no verso 24: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 rapazes? Não foram 3 que nós lançamos lá dentro? Homens, 3 homens atados. Não foram 3? E responderam ao rei: é verdade, foram 3. Aí o rei disse assim: mas eu, porém, vejo 4 homens. Irmãos, isso aqui é história só para crente. É história para crente, porque precisa crer numa coisa dessa. Ora, foram lançados 3, amarrados. Os que chegaram próximo morreram. E agora o rei olha e vê 4, e não estão amarrados, estão passeando. Eu vejo 4, olha o verso que diz, irmãos, verso 25. Vejo 4 homens soltos que andam, passeando dentro do fogo, como se não fosse nada. Olha, se transporte para dentro da fornalha agora. Traga à sua memória, à sua imaginação essa cena. Se transporte para dentro da fornalha. Você tem coragem de fazer isso? Se transportar para dentro da fornalha e passeando. Ou seja, como se ele estivesse no jardim, num jardim qualquer, ou dentro da sala de alguém, passeando. Eu não sei, irmãos, imaginem o que aqueles 3 rapazes, a maravilha que eles estavam experimentando, o milagre que eles experimentaram. A palavra de Deus não fala depois histórias e mais histórias sobre esses rapazes, mas imaginem esses rapazes contando essa história para suas famílias depois. Vocês foram lançados na fornalha? Fomos. E o que aconteceu lá? As cordas se queimaram, nós ficamos desamarrados. E aí apareceu o anjo do Senhor, porque a palavra diz, o rei disse, nas palavras do rei, eu vejo 4 que andam passeando dentro do fogo, e nenhum deles, ou melhor, nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O rei percebeu ou reconheceu que o 4º homem não era um ser natural, era um ser celestial. Imaginem esses 3 rapazes contando essa história para seus familiares, para seus filhos, seus netos, não sei. Imagine isso. Imagine você se colocando no lugar desses rapazes, contando para sua família, para tua esposa hoje, que na ocasião não te conhecia, para o teu esposo hoje, que na ocasião não te conhecia, para o teu sogro, para a tua sogra, para o teu irmão, não sei. Imagine você dizendo: olha, eu estava lá dentro da fornalha, mas o anjo do Senhor esteve junto comigo, passeando. O rei se espanta quando ele vê aquela imagem. Então, no verso 26 ele vai dizer, ou vai se chegar à porta da fornalha de fogo ardente, e vai falar assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Agora ele reconhece que o Deus é Altíssimo. Pelo menos em palavras ele reconhece. Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha, eles tinham que se certificar. É verdade isso mesmo? Não tinha nem cheiro de fumaça. Viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o corpo desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança nos seus mantos, nem sobre eles tinha passado cheiro de fogo, ou seja, eles foram protegidos por inteiro. Não era parte, não era metade, era por inteiro, eles foram protegidos. A única coisa que a gente pode entender que fora queimado neles eram as amarras com as quais eles foram amarrados, atados, porque eles estavam soltos. Agora o texto fala que eles estavam soltos,
Que alegria no coração desses homens, desses rapazes. E agora o rei reconhece, e o rei promove esses 3 homens, mas o rei reconhece apenas da boca para fora, porque mais tarde a gente vai ver que ele não quis reconhecer, ele era uma pessoa soberba, e eis aí uma grande lição dentro desse texto, porque eu não quero me alongar mais. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com a sua soberba. Nós mesmos dizendo que somos servos de Deus, somos humildes aqui dentro da igreja, porque dentro da igreja é fácil ser crente. Mas lá onde a gente trabalha, lá onde a gente mora, o nosso nariz empinado, achando que é melhor do que todo mundo, o rei aqui tinha essa arrogância. Eu quero ver, olha as palavras do rei, eu quero ver quem é o Deus que vai te livrar. Muitas vezes nós somos afrontados desta mesma maneira. Eu quero ver quem é o Deus, qual é o Deus na tua vida que vai fazer ou deixar de fazer. Nós somos enfrentados dessa maneira, mas a palavra de Deus para mim e para você nesta noite, mais uma vez eu quero dizer: não seja escravo, seja livre. Nós somos livres. É como eu disse, muitas vezes a gente mesmo se aprisiona com palavras que a gente mesmo fala. Quer ver uma palavra que a gente mesmo fala? E a gente repetidamente fala sobre isso. Eu não posso fazer. Pronto, você se amarrou, você se aprisionou. Você mesmo disse que você não pode fazer. Quem é que vai se levantar para fazer por você? Outro? Não, você mesmo já se amarrou, você mesmo já se aprisionou. Eu não posso fazer. Eu me lembro de uma história dentro de um livro muito conhecido, muito vendido, é best-seller. Autor Robert Kiyosaki, onde ele fala sobre a criação de um pai rico e um pai pobre. O pai pobre dizia assim: eu não posso comprar. E aí o pai rico dizia: olha, essas palavras estão erradas. E ensinava para ele quando criança: você tem que dizer assim, o que eu devo fazer para comprar? Porque aí você se dá opções. Mas quando o outro pensamento que era do pai pobre dizia: eu não posso, ou seja, acabou, eu não vou me levantar daqui, eu não vou sair daqui. O que é que tem te limitado, meu irmão? O que é que tem limitado a tua vida? São palavras de pais ou de qualquer outra autoridade que você conheça, ou palavras da nossa autoridade como nação? São palavras de autoridades que dizem: olha, vai ser o final de tudo, vai acabar tudo, vai ser assim, vai ser daquele jeito, não vai, você pode esquecer. Qual é a palavra de a quem você vai dar ouvido? Eu prefiro dar ouvido ao Espírito Santo. Quando diz que eu posso, eu prefiro dar ouvido à palavra de Deus quando diz que eu sou mais do que vencedor, do que você e eu somos mais do que vencedores. Eu prefiro ouvir isso, mas eu não estou enxergando, não importa, não precisa enxergar, a gente não precisa enxergar. Você não precisa ver, aquele que quer ver é como Tomé, só se ele tocar, mas aí já perdeu a bênção. A gente precisa crer mesmo sem ter visto. É por isso que Paulo vai nos dizer que a gente não se move por vista. Eu só acredito vendo. E Jesus diz em sua palavra: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Esses somos nós. Não vimos, não conhecemos a Jesus, como naqueles dias dos discípulos. Viveram com ele, viram ele fazendo todos aqueles milagres. A gente não viu, mas a gente crê. É difícil, irmãos, a gente crê. Esses dias eu ainda estou lendo um livro de uma pessoa, hoje serve a Deus, mas a dificuldade que ele teve, entre outros personagens do livro, que é uma história verdadeira, a dificuldade de fazer uma pessoa que não conhece a Deus, que não serve a Deus, de acreditar. Como eu falei, quem é que acredita numa história dessa, de homens serem lançados dentro da fornalha? A gente não aguenta nem encostar, como aqueles homens que apenas encostaram na fornalha, já morreram. Imagina serem lançados. Quem é que vai acreditar numa história dessa? É só a gente mesmo que serve a Deus. É só crente que serve, é só crente que conhece. É só crente que conhece ao Deus soberano e o respeita e o honra e o adora com convicção, não importa o que aconteça. Se Deus não me livrar, não é se Deus não me livrar, não, é mesmo que Deus não me livre, eu não vou negar o nome dEle, eu não vou desistir, eu não vou olhar atrás. Então, meu amado, nesta noite, mais uma vez eu insisto em dizer isso. A palavra de Deus é que você que é livre, se sinta livre e se declare livre, porque literalmente falando, aqueles jovens, eles eram escravos realmente, mas somente aos olhos do rei. Mas eu e você
somos livres. E se há alguma coisa na tua vida que ainda está te acorrentando, mesmo você sendo livre, nós vamos nos levantar neste momento e orar. E até eu pediria que a canção que foi entoada no início do culto fosse novamente entoada. Eu não sou mais escravo. Declare isso na tua vida, meu amado. Seja do que for. A canção fala escravo do medo, e o medo escraviza realmente, ele te paralisa. Como eu disse, usando as palavras assim, eu não posso. Então você mesmo está se declarando que você não pode. Da mesma forma, o medo. Nesta noite vai cair por terra esse sentimento na vida daquele que o tem. Medo esse implantado, seja por quem for, vai cair por terra. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que liberta. O Evangelho do Senhor não é apenas um Evangelho de salvação, mas é um Evangelho de salvação, de cura e de libertação. Ele liberta. Uma vez Jesus perguntou: o que é mais fácil dizer, levanta e anda, ou perdoados são os seus pecados? É lógico que dizer, perdoados são os seus pecados, é mais fácil dizer. Porque quem é que sabe se foi perdoado ou não foi perdoado? Só a própria pessoa. Porque o pecado como um peso, a pessoa quando ela é perdoada, ela se sente leve, livre e solta. Mas dizer levanta e anda, aí não, aí é difícil dizer. Porque aí você precisa ver se levantar. E aí Jesus, sabendo e conhecendo os corações, os pensamentos, ele diz assim: olha, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda. E a gente sabe que aquele homem levantou. Por isso eu afirmo e eu confirmo mais uma vez, o Evangelho é Evangelho de cura, de libertação, de salvação. Um Evangelho que nos prepara para entrarmos nas mansões celestiais. Agora, vamos ter em mente as palavras daqueles rapazes. O nosso Deus vai nos livrar, Rei, da fornalha e das tuas mãos. Mas ainda que muitas vezes eu tenha que chorar, ainda que muitas vezes você tenha que chorar, ainda que muitas vezes você tenha que dizer assim: Deus, eu queria, mas não foi do meu jeito. Ainda que muitas vezes não sempre, Deus faz aquilo que Ele quer fazer. A gente entra aí nos vários tipos de vontade de Deus. Deus tem a vontade permissiva, e Deus tem a vontade soberana. Às vezes numa luta que eu e você venhamos a enfrentar, a gente ora e com fé, e Deus permite o milagre acontecer, e Deus faz o milagre acontecer, mas algumas situações da nossa vida não. Deus diz assim: é a minha vontade, aí eu e você não temos o que fazer. Tá bem, Senhor, és tu meu Pai, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem me conforta também, então faça a tua vontade. Não foi o que Jesus Cristo orou, faça a tua vontade. Mas enfim, irmãos, vamos orar a Deus e vamos entoar essa canção mais uma vez. E eu quero que você declare isso do fundo do teu coração: Deus está arrancando vidas de escravidões. Eu não sei dizer aqui que tipo de escravidão é, mas Deus está tirando nesta noite pessoas escravizadas, embora sendo livres. Quem é que está te escravizando? Levante sua mão junto comigo. Senhor, nós estamos na tua casa, na tua presença, e nós podemos sentir o teu Espírito Santo passeando entre nós, a figura daquele quarto homem.